Colegas, amigos, bom dia. Muito obrigado pela presença de todos, é uma alegria recebê-los em mais uma reunião do nosso grupo de trabalho de igualdade racial. Já explicamos ao professor Sérgio Adorno a nossa dinâmica, as razões de ser do nosso grupo de trabalho, as nossas reuniões ordinárias e mensais, em que estamos tratando das questões do racismo institucional, voltados para o Ministério Público, e o nosso enfrentamento à desigualdade racial e ao racismo na nossa atuação para fora do Ministério Público. E falávamos que a cada 60 dias, intercalando com as reuniões de trabalho, nós fazemos essas chamadas reuniões de formação, em que trazemos, para nossa alegria, profissionais, pesquisadores, estudiosos do assunto de fora do Ministério Público, para nos falarem sobre racismo e nos dotarem de conhecimentos a respeito do assunto, não apenas de conhecimentos no campo da racionalidade, mas também da sensibilidade, porque esse assunto não se resolve apenas no âmbito da razão. O racismo nos entranha a alma, como nós sabemos, conversávamos há pouco, muitas vezes somos traídos pela nossa própria formação, na nossa visão racista de mundo. Nós temos hoje, para nossa alegria, a presença do professor Sérgio Adorno. Nós agradecemos muito a presença do professor, que aceitou o nosso convite. Agradecemos a presença de todos e me permitam destacar a presença da querida amiga Teresa Exner, doutora Teresa, procuradora de Justiça, hoje a nossa vice-corregedora-geral do Ministério Público, e nos dá o prazer da presença. O professor Sérgio Franco Adorno de Abreu é graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo, pós-doutor pelo Centre de Recherche Sociologique sur le droit et l'institution pénale, na França, 94-95. Atualmente professor titular de Sociologia da FEFELET, onde é o seu diretor, coordenador científico do Núcleo de Estudos da Violência, presidente da Associação Nacional de Direitos Humanos na área de pesquisa e pós-graduação de 2002 a 2008, representante na área de Ciências Humanas e Sociologia e membro do Conselho Técnico Científico da CAPES, e consultor do Cadernos de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, excepcional publicação na área de Ciências Humanas da Fiocruz. Professor Sérgio, é uma grande alegria tê-lo conosco. O nosso tema discriminação racial e sistema penal, objeto de uma antiga pesquisa do professor, e que ele vai nos explicar. Muito obrigado, professor. Bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer a este nome do professor Eduardo, agradecer ao convite, dizer que me sinto muito feliz de estar aqui. Eu sempre acho que um dos nossos papéis como intelectuais é não só colocar conhecimento que é produzido à disposição de todos os atores e agências, mas esse diálogo com os atores institucionais encarregados de implementar as leis, para nós tem sido, para nós o Núcleo da Violência em particular, tem sido uma tarefa das mais gratificantes. Né? Eu não sou daqueles que acham que nada mudou no país. Eu acho que o país mudou muito. Né? Quer dizer, eu acho que o perfil hoje das instituições de justiça, inclusive, é muito diferente do que era há 20 e 30 anos atrás. Né? É claro que as nossas tarefas sociais de consolidação da democracia no Brasil ainda são imensas. Né? Todos nós sabemos disso, mas, de todo modo, eu não sou vamos dizer assim, um pessimista, vamos dizer assim, contumaz. Né? Eu tive só uma notinha de rodapé, tinha uma grande antropóloga da Universidade de Brasília, que ela escreveu um texto uma vez maravilhoso, dizendo que nós, sociólogos e antropólogos, eram, na verdade, narradores das catástrofes. A gente nunca fica feliz com a felicidade dos outros, a gente está sempre contando as tragédias. Né? Mas até é muito bom ver quando há mudanças e essas mudanças têm impacto e repercussão. Quero também dizer que me sinto muito feliz de ter reencontrado ex-alunos. Um professor, isso é uma gratificação. Né? A gente sabe que o professor é uma vida bastante sacrificada, né? em muitos momentos muito difíceis, mas são esses pequenos exemplos que da sensação de que vale a pena. Né? Então, quando eu encontro ex-alunos e os encontro em posição
destaque, de decisão, particularmente, eu fico muito feliz. Então, desejar muito obrigado. Bom, eu vou falar a partir da experiência de uma pesquisa que eu fiz, que não é recente, né? Essa pesquisa foi feita na década de 90. Eu não voltei a me concentrar exclusivamente nesse tema depois, a não ser em um outro momento. Eu vou depois falar um pouquinho. Então, o que eu vou trazer para vocês é uma experiência de uma pesquisa que já, vamos dizer assim, ela já estaria, no certo sentido, superada, não é? Agora, como eu sei que esta área, racismo, e sobretudo no sistema de justiça, há muito poucos estudos, né? Praticamente há muito pouca investigação, é muito difícil medir o que mudou efetivamente. É possível que, se hoje eu refizesse essa pesquisa, eu encontraria algumas semelhanças, mas talvez os resultados fundamentais eles seriam repetidos, né? Então, eu acho que vale a pena ainda voltar um pouco nos resultados dessa pesquisa. Ela está publicada, depois eu falo onde eu a publiquei. Eu vou dividir a minha exposição em 3 tópicos básicos. Eu vou falar um pouco do histórico dessa pesquisa, por que eu resolvi, o que me interessou nessa pesquisa. A segunda questão, eu acho que uma tarefa importante, eu tenho que falar de questões metodológicas, quer dizer, que dificuldades se tem quando se tem que lidar com um objeto como este que eu vou apresentar. E depois eu falo de resultados. Quer dizer, eu tinha uma hipótese, e eu queria saber se essa hipótese se confirmava ou não se confirmava. Bom, então eu vou começar pelo primeiro tópico, que é a história da pesquisa. Eu comecei a fazer essa pesquisa então, na primeira metade da década de 1990, da década de 90. O núcleo de estudos da violência já tinha sido criado há alguns anos. O núcleo nasceu a partir de uma questão que hoje é o fundo de reflexão. É o paradoxo de uma sociedade que se redemocratiza, mas que mantém padrões em níveis muito elevados de violência e, sobretudo, graves violações de direitos humanos. Quer dizer, quando nós olhamos a história das sociedades ocidentais, e ainda que o Brasil possa ser muito diferente, né, de sociedades que compõem o chamado centro do capitalismo ocidental, né, nós estamos dentro da tradição ocidental. Não podemos dizer que nós somos tão singulares, né, mas nós estamos dentro do nosso sistema de justiça, a nossa organização política, tudo tem muito, né, pelo sim ou pelo não, herdeiro dessa tradição. Há um cientista político que foi embaixador da França no Brasil, o Alain Rouquier, que é muito conhecido pelos seus estudos de democracia, né? Mas ele tem um livro que eu acho pouco conhecido, mas chama-se assim, América Latina, o Extremo Ocidente. A ideia de que a América Latina está no Ocidente, mas é a versão extrema do Ocidente, né? É como se a gente tivesse chegado no limite, né, a partir do que a gente não é mais ocidental, né? Então, de certo modo, nós temos que dialogar com essa tradição e temos que dialogar com essa cultura, ainda que ela não se repita, não é? Então, nosso sistema de justiça, por mais que nós saibamos que nós somos herdeiros dessa tradição, né, continental, né, com as suas múltiplas releituras, né, de todo modo, nós temos singularidades e temos que lidar com essas singularidades. Então, uma das questões que chama muita atenção é que a experiência ocidental, nos países onde a democratização foi se consolidando, claro, isso demorou quase 100 anos, você teve simultaneamente a pacificação interna das sociedades, né? Ou seja, o crime continua a existir, vamos dizer, as agressões à ordem pública continuaram a existir, mas as sociedades criaram, vamos dizer assim, um fundo comum de entendimento do que era aceitável e do que não era aceitável. Eu me lembro de ter recebido uma vez no curso da violência a presidente uma historiadora chamada Madeleine Ribériot, que era presidente da Liga Francesa dos Direitos Humanos. E eu me lembro quando ela veio, estava começando uma discussão na França sobre pena de morte. Nós perguntamos, ela falou, olha, esse assunto não se discute, isso é um assunto que assim, é um consenso na sociedade francesa de que vida tem que ser preservada. Então não se discute pena de morte, né? Então, vamos dizer, esse sentido comum, né, nós esperaríamos, por exemplo, que com a redemocratização, a volta da democracia, nós tivéssemos encontrado os mecanismos
de pacificação interna da sociedade. Por que nós vimos? Nós vimos, na verdade, que à medida que a sociedade vai passando da transição para a consolidação democrática, nós assistimos uma explosão de múltiplas formas de violência. Não é? Quer dizer, o crescimento da chamada delinquência comum, o crescimento dos homicídios conectados ou não com a chamada criminalidade organizada, não é? Graves violações de direitos humanos, né, sobretudo praticadas por agentes, por exemplo, nas delegacias de polícia, nas divisões de contenção social, não é? Esquadrões da morte, linchamentos, né? Então, uma explosão de conflitos das relações envolvendo, vamos dizer, a lei e ordem envolvendo direitos humanos. Eu tenho uma tese que eu vou continuar defendendo, que eu acho que enquanto nós persistimos acreditando que lei e ordem e direitos humanos são questões divorciadas, nós nunca mais... Quer dizer, direitos humanos têm que contemplar sim lei e ordem, nós temos que lidar com a questão da coerção. Por outro lado, lei e ordem tem que ser pensada no interior de uma sociedade que respeita direitos humanos, né, direitos fundamentais. No Brasil, nós continuamos achando que são esferas de ação política e institucional completamente divorciadas, e parte dos nossos problemas continua sendo esse ciclo de vingança, né, que vão acontecendo, né, bandido, polícia, bandido, né, a gente está vendo aí esses casos graves que estão acontecendo. Bom, então a nossa pergunta, a grande pergunta de pesquisa do Núcleo da Violência é como é que foi possível que o retorno ao Estado democrático, o retorno à democracia, não tenha impactado a pacificação interna da sociedade. Essa é a nossa grande pergunta de pesquisa, e nós começamos então a trabalhar esse tema sobre diferentes... Na verdade, a gente trabalha 3 eixos: a dinâmica da violência na sociedade, o segundo eixo é como o Estado responde à violência, ou seja, as políticas públicas de segurança, não é? Vamos dizer, as diretrizes no sentido de você conter a violência dentro dos marcos do Estado de Direito. E a terceira são as representações que cidadãos e cidadãs fazem a respeito dos seus direitos, dos direitos dos outros e de como a sociedade constrói o seu arcabouço institucional para lidar com seus conflitos e com a superação institucional desses conflitos. Então, isso é só para dar uma ideia para vocês. Então, neste contexto, eu fui movido por 2 questões. A primeira delas era uma curiosidade, tá? Quer dizer, lendo a literatura sobre questões raciais, eu vim de minha formação na área de ciências sociais, foi muito marcada pela formação, pelo legado do professor Florestan Fernandes. O Florestan Fernandes teve uma grande história no estudo das questões das relações raciais no Brasil, né? Tem um livro clássico, né? Brancos e Negros em São Paulo, um projeto inicialmente inspirado, estimulado pela Unesco, né? E que procurava entender o que acontecia nessa sociedade onde aparentemente o conflito racial não teria existido, né? E eles vão lá mostrar a dissimulação. Na época, a tese dele era de que o conflito racial, na verdade, era uma expressão do conflito de classe. Uma tese que hoje está sendo muito revista e revisada, né? Então, como todos nós, vivíamos na universidade aquela suspeita de que cidadãos, vamos dizer, posicionados de modos diferentes na estrutura hierárquica, nas hierarquias da sociedade, tinham direitos desiguais, né? E, sobretudo, no campo da justiça se dizia: tem uma justiça para ricos e uma justiça para pobres, né? A justiça de pobres tem a justiça criminal, e a justiça para ricos é a justiça econômica, né? A justiça civil e assim por diante. Bom, a minha curiosidade é: será que isso é verdade? Será que as coisas são assim mesmo? Será que a sociedade brasileira como é que ela lida com isso, né? A outra questão, então, tem a ver com a conjuntura da transição democrática, né? Quer dizer, esses paradoxos, como eu já havia dito, entre a democracia e a persistência de graves violações de direitos humanos e da violência, né? E, neste caso, eu estava muito preocupado com um certo tipo de violações, que era a violação do direito à defesa, né? Eu estava preocupado de entender se todos tinham o mesmo direito universal a serem defendidos, independentemente da natureza do crime que estava sendo, vamos dizer, objeto da intervenção das autoridades, né? Então, essa era a primeira questão. A segunda questão é a isonomia do tratamento legal
reconhecendo que somos uma sociedade recortada por diferenças. E mais do que isso, diferenças que se convertem em desigualdades. As sociedades modernas são sociedades atravessadas por diferenças. Diferenças de classe, de gênero, de riqueza, poder, né? Raça, etnia. Né? Quer dizer, é uma sociedade inteiramente. Que ela seja assim, em princípio, faz parte da sua natureza. Né? A grande pergunta da sociologia, daí o nascimento da sociologia, é como é que é possível um projeto coletivo de vida numa sociedade inteiramente dividida. Esse é o grande mistério que os sociólogos tentam responder de diferentes modos. Né? Então, eu ficava me perguntando se era possível que todos tivessem o mesmo tratamento legal nessa sociedade atravessada pelas suas desigualdades, quer dizer, mais do que as suas diferenças, pelas suas desigualdades. A ponto de partida, quer dizer, a minha hipótese, eu parti de uma hipótese corrente, não só no senso comum, mas também na literatura sociológica brasileira, sobretudo nos estudos clássicos de sociologia política, né, que vem desde lá do século XIX, Oliveira Viana, né, que reconhece que não há distribuição equitativa de direitos no Brasil. Né? Nós sabemos que o grande mistério da democracia não é propriamente dizendo a igualdade absoluta, né? Mas é a tradução das diferenças em políticas de equidade. Como é que você pode, por exemplo, reconhecer que as mulheres são diferentes, né? Mas elas têm que ter direitos equiparáveis aos direitos de todos os outros. Não é isso? Então é o problema da conversão e da equidade. Não é? Então eu parti do princípio que isso não existia pela literatura, né? Quer dizer, nada me indicava que essa hipótese fosse de antemão contestada. Né? E, claro, eu tinha em apoio a isto, eu tinha dados de pesquisa, que na época já eram pesquisas consistentes, né? Algumas delas baseadas em dados projetados ou elaborados por instituições reconhecidas, da IBGE, Fundação SEAD, né? Quer dizer, os levantamentos que eram feitos no âmbito do Ministério do Planejamento, que davam uma visão, né, sociodemográfica da população brasileira, e você podia, de alguma maneira, estratificá-las, né, se não em classes, pelo menos em estratos socioeconômicos. E aí salta aos olhos, né, a desigualdade em todos os sentidos. Né, desigualdade, só para lembrar, não é, de sexo e gênero, né, classe social, geração, né, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos, procedência regional, orientação sexual, cor e etnia, né, e raça. Né. Eu depois vou fazer algum comentáriozinho rápido. Eu, como sociólogo, tenho muita dificuldade de trabalhar o conceito de raça, o que não me impede de falar em racismo, tá certo? Quer dizer, o racismo para mim é um fenômeno decorrente desse reconhecimento da raça como uma categoria. Né? Agora, eu vim de uma formação em que o conceito-chave era o conceito de etnia. Né? E as razões aqui têm a ver porque a raça foi muito construída no interior de um discurso naturalista e biologizante. É como se as pessoas nascessem portadoras de uma raça. Né? Ao passo que etnia era o quê? Era marcadores raciais traduzidos numa linguagem de desigualdade cultural, por exemplo, né? Quer dizer, uns superiores, outros inferiores. Agora, isso não me impede de reconhecer o racismo, tá certo? Quer dizer, mais que eu possa ter dificuldade, né, de lidar com o conceito de raça, não significa que eu esteja desconhecendo o racismo. O racismo é um fenômeno presente na sociedade brasileira, depois eu vou dar alguns exemplos. Né? Também os dados diziam e continuam dizendo, né, que os pobres permanecem excluídos dos direitos e entre os mais pobres, os negros. Quer dizer, isso continua, os dados mais recentes continuam mostrando, apesar das mudanças que operaram na sociedade brasileira nas últimas 2 décadas, né, temos que reconhecer que houve mudanças, mas essa relação entre pobreza e cor, pobreza e etnia, pobreza e raça, né, para não sair fora do, vamos dizer, do universo, essa relação continua muito presente e muito forte. Né. Então o problema da democracia é como lidar com elas e como combatê-las, né, como
de alguma maneira, não sei se é possível eliminá-las, mas de qualquer maneira, como, de alguma maneira, restringir ao máximo os efeitos que essas clivagens socioeconômicas, políticas, etc., exercem na participação dos cidadãos e das cidadãs na sociedade brasileira. Né? Então, há muitos exemplos, né? Quer dizer, se você pega ocupação, se você pega salários, né? A Galeria sempre eu aprendi o Instituto Galeria, com quem eu fiz essa pesquisa, aprendi uma coisa muito importante, né? Quer dizer, os negros estão numa situação desfavorável em muitos indicadores, né? Mas as mulheres negras estão muito piores, porque elas estão na situação de serem mulheres, né? E negras. Então a situação é a mais difícil. Uma pesquisa que me chamou muito a atenção, e certamente tem muito a ver com o trabalho de vocês aqui, uma professora que infelizmente já faleceu, a professora Fúvia Rosenberg, que era uma educadora, foi professora da PUC em São Paulo e foi uma grande pesquisadora da Fundação Carlos Chagas. Ela fez uma vez um estudo sobre a distribuição de saneamento entre brancos e negros, né? Ela foi mapear as habitações, ver quais eram as habitações atendidas por saneamento, né? E ficou muito claro que nas áreas onde havia concentração de população negra, o atendimento ao saneamento era menor, né? E nas áreas onde havia população branca, o atendimento era maior. Vocês imaginam o encadeamento disso tudo. Você tem menor saneamento, você tem maior probabilidade de epidemias, você tem, os indicadores de saúde serão piores, tá certo? Você vai ter maior probabilidade, por exemplo, de disseminação de doenças decorrentes da falta de saneamento, mortalidade infantil maior, etc. Não é? Então, tudo isso. Então, a gente muitas vezes não olha, quer dizer, o racismo desse lado, não é? Quer dizer, como é que a política pública, na verdade, acaba reproduzindo a desigualdade racial. Né? Agora, quando eu olho do ponto de vista dos temas que eu investigo, né, a violência, o crime, essa questão racial, ela eu diria dizer, explícita, não é? Porque a sociedade brasileira não tem, para certos temas, ela não tem qualquer pudor. Não é? Quer dizer, nós, como eu já falei, nós, desde meados da década de 70, estamos assistindo o crescimento de todas as modalidades de violência, né? O crime comum, vamos dizer, a delinquência, o crime organizado, as graves violações de direitos humanos, o conflito interpessoal, né? Briga de vizinho, briga de casal, né? Que é um fenômeno pouco estudado, precisaria ser melhor estudado. Né? E neste universo, desde meados da década de 70, vem se exacerbando no Brasil o sentimento de medo e insegurança. Né? Então, o medo de circular por determinadas partes da cidade, o medo de circular à noite, o fato de as pessoas, né, irem criando, de certo modo, um imaginário de insegurança. E nesse imaginário de segurança, é muito frequente se associar o delinquente negro como potencialmente perigosos. Quer dizer, essa ideia de relacionar cor, raça, etnia com vamos dizer, a potencialidade de agressividade e de crime na sociedade é uma coisa corrente. Né? Então, os estigmas e imagens que identificam negros como potenciais perturbadores da ordem circulam mais ou menos livremente. Né? Por mais que você possa... Eu me lembro uma vez que eu estava num debate e eu estava começando essa pesquisa, estava mostrando... eu falei, olha, eu não tenho nenhuma evidência, né, de que há maior probabilidade de negros cometerem crimes do que brancos. Eu não tenho nenhuma evidência disso. E aí tinha um coronel, etc., que se apresentava como defensor dos direitos humanos, etc., etc. Ele veio com o seguinte argumento. Ele falou, não, o senhor tem toda a razão, nós aqui defendemos isso também. Agora, eu queria lembrar ao senhor que eu fui assaltado a semana passada, minha casa foi assaltada e o assaltante era negro. Aí eu digo para ele, quantas vezes sua casa foi assaltada? O que representa o assalto na sua casa em relação às pessoas? Na verdade, quer dizer, a experiência pessoal passa a ser o instrumento da verdade. Né? Essa autocrítica não existe. Então, com isso eu já quero chamar a atenção de algo que para mim é muito importante. Não há nenhuma evidência, e eu encontrei, que me prove que negros
são mais propensos ao crime do que brancos. Tem vários estudos americanos, assim, população super controlada, e nenhum deles consegue provar isto. O que se consegue provar é que negros são mais perseguidos pela polícia, encarcerados e provavelmente punidos. Tá? Então, se eles não cometem crimes em proporção maiores que os brancos, eles são, em proporção maiores que brancos, eles são mais vigiados pelo sistema de justiça no sentido amplo. Né? Então, isso é que motivou a minha pesquisa. Eu queria saber que mecanismos institucionais produziam e reproduziam essa desigualdade. Essa era a minha pergunta. Né? Tem vários estudos provando isso. No Rio de Janeiro foi feito um estudo por um instituto muito importante, um centro de pesquisa que é coordenado pela professora Julita Lengruber, e eles fizeram um estudo sobre blitz policiais. Eles ficaram lá com a blitz e aquilo que era mais ou menos suspeito se confirmou. Para-se muito mais, entre aspas, suspeitos negros do que brancos. Isso, as blitz, estudos assim muito controlados, feitos com metodologia muito bem conduzida, mostram que, por exemplo, nas blitz quer dizer, há um olhar socialmente dirigido e muitas vezes, entre aspas, socialmente fundamentado. Eu não diria legitimado, porque eu não acho que é legítimo, mas eu acho que é fundamentado, que as pessoas dizem, não, mas isso é o que as pessoas sentem. Então o policial diz assim, eu estou, na verdade, interpretando o que a sociedade pensa. Quer dizer, ele se aparece como uma espécie de intérprete de sentimentos coletivos. Não é? A gente vê também que uma coisa muito, se a gente olhar, estudos muito bem conduzidos sobre vítimas de homicídios com base em dados do sistema de saúde, né, os certificados de óbito, a maior concentração de jovens vítimas de homicídios são jovens negros. Se você comparar com a distribuição da população, né? Então a morte tem cor, não é uma morte, gratuita. Né? Bom, o núcleo da pesquisa é justamente a persistência do autoritarismo na sociedade brasileira. Né? Ainda que a gente possa discutir o que significa esse autoritarismo. Né? Quer dizer, o autoritarismo, no sentido social, é o não reconhecimento da diferença e do respeito à diferença. A ideia de que você tem um padrão único de virtude social que deve ser igual para todos. Né? Então, todos têm que ser um padrão branco, masculino, etc, etc, etc. Né? E as pessoas podem se encaixar um pouco à direita ou um pouco à esquerda, elas não podem se distanciar muito. Né? Então, este raciocínio é que fundamenta o autoritarismo brasileiro, ou seja, a ideia do pensamento único. A ideia de que o que garante a harmonia na sociedade brasileira é a sua homogeneidade interna. Quanto mais homogênea, mais harmônica. Agora, a pergunta é, quem define o que é o homogêneo, tá certo? E que fundamento de realidade define essa homogeneidade? Então, este é o problema. Né? Esse autoritarismo se manifesta de diferentes modos, através do isolamento, segregação, preconceito, carência de direitos e diversas modalidades de opressão. Então, tem inúmeros estudos mostrando como é que isto opera. Né? Então, a minha questão, em última instância, era essa. Quais eram os mecanismos, no âmbito da justiça penal, que materializam a desigualdade de direitos? Era isso que eu queria responder. Tá? Bom, então eu vou falar agora, quer dizer, explicado assim, detalhadamente o contexto, como é que a pesquisa surgiu, etc. Mas ela surge de uma curiosidade, mas também surge de um contexto. Né? Eu vou explicar como é que eu fiz a pesquisa. Essa pesquisa ela tem um dilema, que ela precisa ser uma pesquisa metodologicamente com muitos controles internos, porque eu não posso tirar conclusões que não possam, vamos dizer que, eu não posso chegar à conclusão que o que eu estou, vamos dizer, se eu chegar à conclusão, por exemplo, que negros são mais punidos do que brancos, eu não posso dar margem a alguém dizer, mas você viu isto, você viu tal coisa, então, eu tive que fazer tive que cercar
Bom, eu peguei um único ano, o ano de 1990. Inicialmente eu pensei em alguns crimes contra o patrimônio, contra a pessoa. Eu peguei, na verdade, eu peguei roubo, estupro, extorsão mediante sequestro, tráfico de drogas e peguei os homicídios. Tá? Bom, os homicídios eu tive que deixar de lado de imediato. Por quê? Porque todos aqui, eu estou numa sala de doutores na área, não vou me poupa. Você encontra uma sala de leis, eu tenho que explicar como é que funciona a justiça criminal, etc. Claro que os crimes de homicídio seguem vamos dizer, um processamento penal muito distinto, né? Então eu teria que fazer duas amostras, uma amostra dos processos que estavam no Tribunal de Júri e uma amostra dos processos que estavam na Justiça Comum. Então, como eu não tinha recursos suficientes, eu também era uma primeira incursão, eu tinha feito uma anterior, mas agora essa era uma incursão mais, vamos dizer, mais robusta, eu resolvi me concentrar nos processos que estavam correndo na Justiça das Varas, na Justiça Comum, no ano de 1990. Eu peguei todo o município de São Paulo, listei todos os processos que estavam sendo, quer dizer, eu peguei processos, eu não peguei boletins, eu não fiz o fluxo, eu fui direto nos processos, o que certamente limita alguma coisa. Como eu precisava ter as sentenças, então eu fiz o processo contrário, eu fui lá no final para poder fazer a pesquisa. Eu listei todos os processos no ano de 1990 e construí uma amostra estatisticamente representativa desses. Uma amostra estatisticamente representativa é proporcional ao número de casos, por exemplo, em cada uma das varas que estavam correndo, por natureza do crime, né? De maneira que qualquer um que pudesse ser sorteado, ele seria representativo de todos aqueles que estavam lá. Depois eu já explico agora. No final, a minha análise se concentrou nos casos de roubo. Por quê? Porque a maior concentração de casos era roubo. Então aí eu deixei de lado os outros, porque os outros iam ter números muito pequenos, e eu resolvi me concentrar então nos casos. Então o que eu vou falar aqui são basicamente dos crimes de roubo que eu investiguei naquele momento, né? Eu procurei, para poder entender a economia processual, ou seja, como é que funcionava o processo, a mecânica interna do processo, eu construí um formulário de registro de dados, né? Um pesquisador lia o processo, treinado, construiu um manual, tudo direitinho para padronizar todo mundo, fizemos pré-testes, fizemos uma série de coisas para deixar as pessoas muito, vamos dizer, um entendimento comum a respeito do que elas tinham que coletar. E eu dividi o formulário assim: caracterização do perfil dos protagonistas, né, no caso agressores, vítimas, e das testemunhas, de todos aqueles autoridades que intervêm no processo, né, promotor público, delegado, investigador, etc. Eu fui caracterizado. A segunda coisa, ou a primeira na verdade, a caracterização dos fatos. Então eu caracterizava o crime, que circunstâncias aconteceu, o horário, dia da semana, eu fui fazendo tudo, né? Depois, a terceira parte era uma caracterização do processo, daí teve recurso, não teve recurso, as testemunhas foram ouvidas, não foram ouvidas, que testemunhas, fui fazendo, depois eu falo um pouquinho melhor disso aqui. E no final, o que eu chamei de desfecho processual, que era a sentença. Então eu peguei como se eu estivesse fazendo o fluxo, eu fui de trás para frente, mas eu reconstruí o processo, né? Então, o resultado da pesquisa é relativo a esses processos que eu investiguei. Quer dizer, eu não peguei, por exemplo, aqueles casos que foram registrados, não viraram inquérito, ou aqueles que viraram inquérito, mas não se converteram num processo penal. Eu peguei aqueles que viraram porque eu precisava pegar a sentença. Então, por isso que o produto final era saber, primeiro, se réus negros eram proporcionalmente mais punidos que réus brancos, e segundo, se o quanto da pena para os réus negros era maior que o quanto da pena para réus brancos pelo mesmo crime, tá? Então a pesquisa foi isto. Deu muito trabalho, tudo. Bom, enfrentei, e que eu vou falar agora,
4 questões metodológicas espinhosíssimas, muito difíceis de serem resolvidas. A primeira delas, eu já me falei, por que eu excluí os homicídios? Porque os homicídios eu teria que fazer uma amostra de outros tribunais, e aí não dava naquele momento tudo, embora depois eu fiz isso mais tarde. Aí depois eu falo um pouquinho sobre isso. Bom, o segundo mais espinhoso é a comparação de crimes idênticos. Esse conceito de crimes idênticos é impossível, na verdade, né? Porque é muito difícil, até porque é uma disputa no interior do processo em como caracterizar um delito, né? Então, essa disputa já mostra que eu tenho uma variável aí que é meio incontrolável, né? Mas aí eu criei um sistema que os técnicos de informática quase enlouqueceram. Eu chamei de frase musical. Sabe a frase que começa com, sei lá, com uma vamos dizer, a clave do sol e tem que terminar numa... Era assim. Então era o seguinte, eu só comparei os crimes, que é assim, você precisa assim, artigo 157, parágrafo único, inciso 1º, letra A. Então eu só comparei isso. Quando era artigo 157, parágrafo 1º, letra B, aí eu só comparava com os de letra B, etc. Por quê? Porque era a única garantia que eu tinha de que uma variável de natureza jurídico-penal podia estar alterando a sentença lá no final. Então eu tive que criar um sistema de informática louco, que ele só lia, e aí ele ia me juntando só as frases iguais, né? Então eu só podia comparar as frases iguais. Se você não comparar essas frases iguais, eu não... E daí, é claro, no final eu tenho um bloco com as mesmas frases e tenho uns bloquinhos menores com frases diferentes. Foi muito difícil, demorou muito para acertar isso. Depois, anos depois, eu quis repetir isso com uma outra equipe de informática, e aí eles não entendiam de jeito nenhum, eles queriam que eu... Mas para que isso daí? Eu não tinha que explicar, etc. Era um horror, na verdade. Esse foi um problema que eu demorei meses para poder chegar a ele. O outro problema é que, o que acontece? Eu fiz uma amostra de processos, esses processos focalizam a natureza de um crime, e no final quem é condenado é uma pessoa. Então o que acontece? Eu estou lidando com 3 unidades de observação, que embora conectadas, elas são diferentes. Então acontece, o ideal para nós seria um crime, um agressor e uma vítima. Ponto. Esse era o modelo ideal. A realidade não é essa, né? Então tem 2 crimes, uma vítima, 2 agressores, daí isso vai alterar lá na frente. Depois tem um crime, 3 vítimas, 2 agressores, bom, e aí as combinações vão ficando, né? Você imagine, porque eu preciso depois amarrar tudo na sentença, e a sentença vai recair sobre essa pessoa, e essa pessoa tem uma cor, ela é branca ou ela é negra, e aí é isso que eu tenho que avaliar. Então, vocês imaginem o exercício que isso dá para fazer. Bom, e por fim, eu tenho que lidar com algo que apareceu muito no processo, que é o preconceito no registro da informação sobre curso. Isto é assim, eu vou contar para vocês o seguinte, tem vários métodos em que isso é registrado. Então, por exemplo, aconteceu um roubo, alguém vai vamos dizer, houve uma prisão em flagrante, então tem testemunhas, ou então não houve prisão em flagrante, tem uma testemunha e ela vai à delegacia e o escrivão, o delegado, pergunta qual era a cor do suspeito. Eu acho que era negro, se não me engano, de longe eu vi era negro. Então, registra lá, tá? Aí vão atrás, etc. E daí dizem, olha, não era negro, era, acho que é mulato. Então vai mudando, tá? Então você tem um registro no boletim, depois você tem outro no inquérito, depois no processo vai desaparecendo. Então esse problema apareceu. Segundo, suponha que haja um registro na qual o investigador puxou, vamos dizer, outras fichas. Então ele olha, nem olha, né? Está lá já que é negro, mulato, etc. Ele já reproduz o que vem vindo lá de trás. E vai ponto, né?
A outra coisa, muitas vezes ele pega, ele já tinha um processo na mão, etc. Ele olha aquela fotografia tecnicamente perfeita e ele interpreta se é branco, negro, mulato, pardo. Né? Eu descobri, isso, acho que esse documento acho que não existe mais. Tinha 120 caracterizações de cor. 120 caracterizações de cor, quer dizer, o negro aparecia, vamos dizer, reduplicado em várias e várias, e tudo senso comum. Tinha uma cor que chamava assim, tico-tico no fubá. Pra vocês terem uma ideia. Né? Então era... A outra coisa, ele simplesmente ele olha, vamos dizer, se é uma prisão flagrante, ele olha e ele classifica com todas a formação altamente qualificada que ele tem de olhar e definir. Né? E por fim, muitas vezes ele é mais democrático, ele pergunta para o, vamos dizer, preso em flagrante, né? Ele pergunta qual é a sua cor. E aí também, claro, né? Quem está sendo indiciado pode ter uma identidade, né? E essa identidade... Então, este dado é um dado a rigor precário. É um dado precário. Né? Professor, então, se me permite, só... Sim. E ainda nós que trabalhamos no tempo do crime sabemos que em muitos casos, quando não há prisão em flagrante, consegue a identificação, entra-se no registro do IRGD, Instituto de Identificação, e lá tem uma foto branca e preta, sem retoque, de 20 anos atrás, que é com base nessa foto que o escrivão vai dizer qual é a cor do... Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, é um dado a rigor precário. O que eu percebi? Eu comecei a fazer, mas eu não terminei essa pesquisa. Até hoje eu precisaria retomar os dados e fazer. Eu descobri que, então, o que acontecia? A cor mudava muitas vezes. Mudava no boletim, no inquérito e no processo. Eu fui percebendo que a mesma população alterava. E fui percebendo o que eu chamei depois de dança das cores. O que era a dança das cores? Por exemplo, muitas vezes, no primeiro calor lá na delegacia, alguém diz, olha, negro. Bom, mas aí, tal suspeito, na verdade se descobriu que, na verdade, ele não tinha antecedentes criminais, aquilo tinha sido o primeiro evento, ele era trabalhador, ele tinha família, filhos, ele vai pareando no processo. Né? Eu percebi um fenômeno chamado de empadecimento da população. Ela vai ficando, ela vai para o tom médio, ela vai ficando no tom médio. E claro, o inverso também acontece. Né? Muitas vezes aparece alguém que diz, não, era um mulato, mas eu descobri que ele tinha uma ficha criminal, lá pelas contas ele vira negro. Então o preconceito, quer dizer, a gente é sutil, né? Porque ele vai aparecendo, a gente teria que fazer uma análise qualitativa mais sofisticada do que eu fiz, para poder... Né? Para você ter uma ideia, uma outra pesquisa que eu fiz sobre reincidência criminal, eu entrevistava presos na época na penitenciária do Estado, e eu quando chamava, eu tinha também um sorteio, então eu tinha um número dos prontuários, eu pedia, olha, hoje eu preciso conversar com o preso, prontuário e tal. Quando era o preso era um preso branco, o guarda chegava para mim e dizia assim, doutor, o senhor quer que eu fique aí dentro da sala? Eu dizia, não, o senhor não precisa ficar, eu vou entrevistá-lo, tudo. Fechava a porta, conversava com o preso 1 hora, muitas vezes 2 horas, etc. Se era um réu negro, ele chegava e dizia assim, doutor, o senhor quer que eu fique lá dentro? Eu falei, não precisa. Olha, doutor, o senhor é que sabe. Sabe? Então, essas coisinhas assim, ou então, por exemplo, não falava nada, e quando era branco não revistava, quando era negro revistava na minha presença. Quer dizer, então, essas coisas são sutis. E o processo, claro, ele tem isso, quer dizer, precisaria fazer uma análise qualitativa mais detalhada, etc., para flagrar essas situações mais frequentes. Então, é só, no fundo, essa parte aqui de coisa. Eu vou agora na minha última parte, que são os resultados, mas eu quero só terminar essa parte de metodologia e dizer que é difícil fazer a pesquisa, porque é uma pesquisa que exige muitos controles internos, porque senão o resultado fica comprometido. Claro, se eu fosse assim, ser um cientista, eu ia dizer, olha, não adianta fazer porque o dado já está contaminado na saída. Na verdade, agora, como eu estava verificando quais eram os mecanismos, esta, vamos dizer, imprecisão, etc., etc., é parte da pesquisa. Então, me sinto
vamos dizer, seguro, porque eu estou apontando que o problema é este, mas é como a justiça opera, porque ela opera nesse mecanismo. Eu quero dizer também que uma coisa que eu fui muito questionado, porque as pessoas me falaram assim, quer dizer que então os juízes são racistas? Eu falei, olha, eu estou dizendo que há racismo no sistema. Agora, quem são os atores, eu ainda não sei, porque isso aí eu teria que ter uma outra pesquisa, porque daí teria que ver quem são aqueles que, vamos dizer, baixam os atos, eu teria que entrevistar as pessoas, eu teria que ter outros. Não posso chegar lá e dizer que são racistas, porque muitas vezes o juiz está culminando num desfecho processual um processo que tem vindo lá desde muito tempo, né? Então, por exemplo, eu detectei, então, o resultado vai mostrar, eu detectei o racismo, mas isso não significa que os atores em si eu posso dizer que este, aquele ou lá são racistas. É muito provável que cada um deles é responsável por parte desse processo. Agora, localizá-lo diretamente eu não teria muita segurança para falar. Bom, eu tenho que dividir meus resultados em duas ordens de resultados. O primeiro deles é pegar as variáveis socioeconômicas e verificar se entre réus brancos e negros há diferenças de perfil socioeconômicos. Porque se houver diferença de perfil socioeconômico, o que está explicando possível desigualdade na distribuição das sentenças é o fato de brancos e negros serem economicamente distintos. Ao contrário, se eu chegar à conclusão que este perfil não é diferenciado, são iguais ou equiparáveis, é porque então o que está produzindo possível desigualdade está dentro do sistema, né? Então eu já vou responder a primeira resposta. Eu não encontrei diferenças estatisticamente significativas entre réus brancos e negros. Do ponto de vista socioeconômico, eles são muito equiparáveis. Há pequenas diferenças, eu vou tecer alguns comentários, mas eu diria que ambos vêm dos mesmos estratos socioeconômicos. São recrutados nos mesmos estratos socioeconômicos, embora vá haver algumas diferenças. Então, por exemplo, eu verifiquei sexo. Tanto brancos quanto negros, na maioria são masculinos. A proporção é idêntica, né? Eu tenho os dados aqui, não vou ficar fracionando com números, depois eu passo a informação, vocês podem olhar. Idade. Na idade, grosso modo, a maior concentração na faixa de 16 a 29 anos. Eu falei 16 porque muitas vezes a gente pega a data de entrada no sistema, né? Porque embora o processo penal, mas você pega cometimento do crime antes, etc. E isso aí muitas vezes aparece registrado nas folhas de antecedentes, né? Então vamos dizer, grosso modo, a faixa de 16 a 29 anos. Os negros parecem ingressar no mundo da delinquência um pouquinho mais cedo. Tem uma concentração um pouquinho maior nas faixas etárias mais jovens, né? 18 anos, 19 anos, eles estão chegando mais cedo ao sistema do que os brancos. Bom, explicar isto, teria que continuar a pesquisa. A minha hipótese é a hipótese da vigilância, né? Quer dizer, como a vigilância está recaindo maior sobre negros, então a probabilidade deles estarem entrando um contingente maior, mais jovens, é o que pode acontecer. Mas isso aí precisaria, evidentemente, refinar a análise, ver outros casos, etc., porque eu não teria como provar isso aqui, né? Estado civil. Estado civil é o estado declarado, né? Tanto brancos quanto negros têm o mesmo padrão, né? A maioria deles são solteiros, né? Agora, eu não sei porque tem algumas regras na cultura, vamos dizer, no mundo da delinquência. Por exemplo, é muito importante quando o preso entra no sistema que ele tenha uma imagem de pessoa integrada à ordem, né? Então dizer se ele é solteiro, se ele é casado é importante. Ele não pode dizer que ele é amaziado, ele não pode dizer que ele tem filhos ilegítimos, tá certo? Ele tem que dar uma imagem, vamos dizer, de alguém que respeita a ordem. Eu me lembro uma situação, eu estava pesquisando, justamente pesquisando a reincidência criminal, eu estava pesquisando, mas estou falando muito, deixa eu correr aqui. Eu estava pesquisando sobre os prontuários,
e eu descobri um preso que tinha entrado pela primeira vez na prisão. Então, quando ele entrou, ele declarou que ele era pintor de paredes. À medida que ele foi ficando na prisão, ele foi percebendo que pintor de paredes não lhe favorecia. Porque provavelmente é bico, você não trabalha mesmo, você... Né? Então, o que ele fez? Ele começa a aparecer como vendedor de uma loja de tintas. E a lógica dele era o seguinte, quer dizer, vendedor de uma loja de tintas é uma situação mais definida no mercado de trabalho. E se perguntarem, ele sabe sobre tintas, porque ele é pintor de paredes, ele sabe. Então, ele não, na verdade, ele constrói, quer dizer, passa a ser verdade. Né? Quer dizer, aquela informação que é falsa, na verdade, vira verdade, e aquilo corre depois no processo. Então, a situação, o Estado Civil é uma coisa que a gente tem que olhar com muita cautela. Naturalidade. A maioria dos condenados provém da região sudeste. Tá? Um pouquinho mais de negros provenientes dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mas isso possivelmente é por causa da maior concentração de negros na população desses estados. Então não é que tem mais negros condenados nesse caso, mas é porque eles estão mais representados na população de origem. Mas eu não percebi também uma diferença muito grande. Há também uma grande preocupação em identificar residência fixa. Né? Isso aparece, a maioria dos processos aparece uma indicação de residência fixa, isso tanto para negros quanto para brancos. Então, por exemplo, a indicação de residência fixa pode indicar um indivíduo, vamos dizer, enraizado no bairro, né, o que dá uma outra conotação. Se dissesse os brancos têm, os negros não têm, isso poderia significar alguma coisa, mas não aconteceu, isso também não apareceu. Instrução. Os brancos têm uma instrução um pouquinho maior que os negros. Há uma porcentagem maior de negros não alfabetizados. Uma porcentagem não é muito grande, mas uma porcentagem maior de negros. Em compensação, quando você vai subindo nos níveis de escolaridade, você vai ver uma concentração maior de negros mais escolarizados do que brancos. Uma coisa mínima, mas também. Né? Bom, e ocupação? Uma coisa interessante que eu observei é que, em termos de ocupação, os brancos estão mais ocupados que negros, mas os negros, quando estão ocupados, estão em posições, em estratos socioeconômicos um pouquinho mais elevados que os brancos. Né? Isso pode ser da amostra, tá certo? Então, muitas vezes, é uma coisa meio incontrolável. Não quer dizer que eu possa generalizar isso. Bom, mesmo que eu considere essas pequenas diferenças, ora favorecendo os brancos, ora favorecendo os negros, no caso da, vamos dizer, perfil socioeconômico, eu não vi diferença. Eu acho que tanto brancos quanto negros provêm dos mesmos estratos de trabalhadores de baixa renda, que habitam a periferia e, portanto, não é a pobreza ou a situação socioeconômica que explica o resultado que eu cheguei. Né? Que resultado que eu cheguei? Aí eu preciso indicar para vocês. O resultado é que réus negros são proporcionalmente mais condenados que réus brancos. Eu encontrei 68 ponto alguma coisa de réus negros, comparativamente a 50% de réus brancos. Tem uma diferença de quase 10% entre negros condenados comparativamente a brancos condenados. Tá? No quanto da sentença não tem diferença, o quanto é mais ou menos o mesmo. Tá? Então, a diferença não é no rigor da pena, mas é na proporção dos condenados. Bom, aí eu fui tentar me perguntar o que explicar. Então, eu analisei os seguintes indicadores: prisões em flagrante, assistência judiciária, apresentação de provas testemunhais, desfecho processual em natureza da defesa, apresentação de provas testemunhais, desfecho processual e cor da vítima. Tá? Então eu vou sintetizar tudo aquilo. É o seguinte: o primeiro dado é o seguinte: negros são mais presos em flagrante do que brancos. Isso é claro. Em alguns momentos as proporções eram bem
bem destacadas. Assistência judiciária. Os brancos têm maior concentração de advogados constituídos comparativamente aos negros. E os negros dependem muito mais do advogado dativo ou a gratuita, a advocacia gratuita. Isso ficou muito claro, essa divisão é clara. Eu fiquei me perguntando, é uma imaginação sociológica que pode até esconder um fundo de preconceito, mas o que acontece? Se eles vêm do mesmo extrato socioeconômico, por que uns e outros não? Eu acho que o que explica aí é a ligação de brancos e negros com o mundo da legalidade. O mundo da legalidade, que eu digo, é o mundo da prestação de assistência, o mundo dos direitos. Então, por exemplo, é muito mais provável que um branco tenha algum advogado branco conhecido, na família, parente, alguém que já precisou. Então, a ligação dele com esse mundo jurídico é diferente. E provavelmente não acontece o mesmo com os negros. Eu não sei se isso é verdade. A hipótese, daí teria que ser verificado, etc. O que a gente percebeu é que muitos dos defensores de negros são brancos, né? Então, provavelmente, muito difícil. Eu me lembro muito poucas vezes encontrar um negro defendendo um negro, tá? Então, talvez esse modo de ligação com o mundo jurídico possa ter alguma explicação. O peso disso, se isso é relevante ou não, eu não teria como responder aqui. Brancos apresentam muito mais, se valem muito mais de apresentação de provas testemunhais do que negros. Negros, muitas vezes, nem provas eles conseguiam, provas testemunhais. Desfecho processual eu já falei. Bom, ficou uma coisa clara para mim que é o seguinte: quando eu cruzei natureza da defesa, cor e desfecho, eu descobri o seguinte: a advocacia constituída inclina a sentença, diminui a probabilidade de condenação. A advocacia dativa ou gratuita aumenta a probabilidade de condenação. É claro que isso aqui também suscita muita coisa. Pode tanto aumentar a probabilidade de condenação, quanto estar diminuindo a probabilidade de absolvição. Quer dizer, aqui é complicado porque a gente pode fazer a leitura dos dois lados, né? Não é uma coisa... A gente precisa tirar conclusões aí mais... Mas de todo modo, ficou muito claro que a natureza da defesa era crucial. Tá? Eu tentei, na pesquisa, explicar um pouco melhor. O que eu observei, eu não sei o quanto isto pesa, é que quando eu tinha advogado constituído, eu tinha teses dentro do processo. Os advogados dativos ou advogados gratuitos eram muito econômicos na defesa, né? Lá pão, peixe, queijo, né? Quando eu divulguei esse resultado, foi muito criticado. Criticado dos dois lados, né? Todo mundo criticou, isso é absurdo, não sei o quê. Aí houve uma explicação que diz o seguinte: olha, a economia de recurso não significa má defesa. Muitas vezes um advogado que vai lá, cita Platão, cita Aristóteles, ele não vai direto ao ponto e não está fazendo uma boa defesa. Então, isso teria que pesquisar. Eu confesso, eu estou orientando uma dissertação agora que está trabalhando isso. Ela começou justamente a partir desta pesquisa. Ela pegou essa pesquisa e está justamente tentando trabalhar isso, porque na outra pesquisa que eu fiz não deu esse mesmo resultado. Então, né? Bom, e finalmente, quando eu cruzo apresentação de provas testemunhais, desfecho processual, quando você tem maior vamos dizer, probabilidades de se valer desse recurso, o impacto sobre a absorção é maior. Quando você tem menor probabilidade de se valer do recurso das provas testemunhais, a probabilidade de não absorção ou de condenação é maior, né? Ou seja, tem alguma coisa dentro da economia processual que inclina sentenças ou para condenação ou para absorção, né? Então a minha pesquisa mostrou isso. Quer dizer, não é propriamente dizendo, não quer dizer que o perfil socioeconômico não tenha peso, mas o que está revelando essa pesquisa é que ele tem menos peso do que a gente possivelmente imaginava, né? Bom, então a minha conclusão tudo parece indicar que a cor
é poderoso instrumento de discriminação na distribuição da justiça. É isso que eu acho que tudo parece indicar, porque eu acho que teríamos que fazer muito mais pesquisas, teríamos que ter mais, vamos dizer, estudos cumulativos para poder chegar a uma conclusão. Eu termino dizendo o seguinte, anos depois, eu fiz uma grande pesquisa sobre impunidade. Né? Eu analisei 344 mil boletins de ocorrência criminal que passaram para inquérito policial e depois peguei uma amostra de homicídios e fui até o final da sentença. E daí então eu tinha os dados para comparar a questão da cor, né, de réus brancos e réus negros, autores de homicídio. E não se confirmaram os resultados dessa pesquisa. A condenação aparentemente não estava relacionada com cor e também não estava relacionada com a natureza da defesa. Bom, a minha explicação, qual seja, tem a ver com a natureza do crime. Alguma coisa tem a ver com a natureza do crime. Provavelmente a economia processual, no caso dos homicídios, é diferente. Isso deve estar afetando, deve estar exigindo maior rigor nas investigações, maior rigor na aplicação da lei, etc, etc. Então provavelmente tem um controle institucional maior sobre o efeito racial, certo? Mas eu diria que nenhuma dessas duas pesquisas poderiam me levar a um resultado definitivo, né? Eu estou dizendo que essas pesquisas aqui eu as conduzi dentro do maior rigor científico possível e imaginável, mas eu não tenho garantia de que esses resultados podem ser completamente, vamos dizer, universalizados ou generalizados, né? Eu acho que aqui eu adoraria poder voltar e continuar fazendo essa pesquisa. É uma pesquisa difícil de ser feita, pelos problemas que eu já citei aqui, e sobretudo porque localizar os processos, as amostras no sistema, nos arquivos, é uma pesquisa sobre a pesquisa, mas isso é uma outra conversa. Eu acho que era isso que eu queria dizer. Essa pesquisa, eu fiz um relato dela neste livro chamado Raça e Diversidade, coordenado pela professora Lilian Schwartz e professor Renato da Silva Queiroz. Aí eu conto, quer dizer, isso que eu estou contando para vocês, eu conto lá. E, vamos dizer, o texto em que eu analiso, faço uma análise mais... está publicado na revista, o texto chama Discriminação Racial e Justiça Criminal, está publicado de Novos Estudos, que é aquela publicação do SEBRAP, número 43, é de novembro de 95. Então, para vocês verem, não é uma pesquisa nova, é uma pesquisa antiga e, claro, precisaria ser refeita. Acho que era isso. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Sérgio Adorno e abrimos para os debates, questionamentos. Eu só vou pedir para falar sempre no microfone, porque nós estamos gravando e esse material, já antecipando a informação, como vocês sabem, estará disponível naquele canal do YouTube do Ministério Público. Bom dia a todos. Queria inicialmente cumprimentar meu colega Eduardo Valério, inclusive pela sua destacada atuação à frente do Núcleo de Políticas Públicas, aqui nesse grupo de trabalho da integração racial. Cumprimentar também o eminente professor Sérgio Adorno, que nos brindou uma ilustrativa palestra que seguramente vai nos auxiliar, todos nós aqui, sobretudo nós somos da área, né, procuradores, promotores criminais, a construir melhor, de forma mais adequada, o conhecimento acerca dessa que é uma questão tão importante, que é a discriminação racial e seus reflexos na área da justiça penal. Muito obrigada, então, por ter nos dado essa honra de ouvir. Cumprimento a todos aqui também. E, professor, embora eu saiba, é claro, como o senhor mesmo disse, em que pese a data da pesquisa, em que pese tantas variáveis, né, enfim, que são transversais a esse tema, mas queria ouvir do senhor o que o senhor poderia, o que o senhor pensa ou poderia sugerir como fator de prevenção, pelo menos de redução, não é, dessas práticas discriminatórias na ação das agências, dos organismos
encarregados de atuar na área da segurança pública. É isso que eu gostaria de ouvir do senhor. Obrigada. Como é melhor? Como é a prática de vocês? Acho que você pode ir respondendo, vamos ver se tem. Quem quiser já levantar a mão, eu escrevo. Bom, tá bom. Bom, muito obrigado. A pergunta é muito relevante. Eu não acredito em vamos dizer, respostas imediatas, né? Porque todos nós sabemos que esses preconceitos estão de tal modo enraizados na nossa cultura que não é da noite para o dia. Quer dizer, por mais que hoje a gente saiba que, vamos dizer, que esses preconceitos, na verdade, são quer dizer, bem no limite da transgressão criminal, etc. Em várias situações viram crimes, né? Eu acho que a gente tem que ter uma proposta de médio e longo prazo, né? Quer dizer, eu diria curto, médio e longo prazo. Eu acho que é curto, teria que haver um programa junto às escolas de formação de direito e junto às instituições encarregadas de lidar com o crime, de lidar com a repressão ao crime, no sentido de que a gente pudesse, num espaço de tempo razoável, começar a problematizar e ter alguns mecanismos internos de controle, né? Então, por exemplo, um rigor maior no registro da cor de quem quer que seja, vítima, agressor, né? Mas hoje vamos dizer, quando você tem, por exemplo, a prisão em flagrante, quer dizer, o critério melhor é a autoidentificação. As pessoas que se identifiquem com a cor. Agora, quando você não tem a presença, vamos dizer, do possível agressor, você tem que ter algum mecanismo de, vamos dizer assim, checagem da informação, né? Então, por exemplo, essa ideia de olhar lá na fotografia de 20 anos atrás, não pode ser, tem que ser condenado, né? Eu diria o seguinte: a médio prazo, vamos dizer, a médio prazo, montar protocolos de conduta profissional nessa área, né, que pudessem ser cada vez mais generalizados, introjetados na prática profissional, que não resolve da noite para o dia, mas ao longo do tempo pode ser que a gente consiga algum resultado. Acho que mais a longo prazo tem que haver a introdução dessas questões, sobretudo nas escolas de formação de direito. Eu não acho que é só nas escolas de formação de direito. As nossas escolas de outras também não primam por esse tipo de conduta. Mas eu acho que nas escolas de direito, que vão formar futuros atores responsáveis por essas instituições, eles têm que estar informados, eles têm que saber das consequências disso, né? Quer dizer, longe muitas vezes de você, inconscientemente, você está reproduzindo desigualdades e não produzindo direitos, né? Então eu acho que teria que ser isso. E eu acho que uma coisa que funciona muito, e eu aqui quero já aproveitar mais uma vez para parabenizá-los, são os seminários periódicos. Você, a cada período de tanto, chama as pessoas, vê o que é que está, novidade de pesquisa, né, quais são as questões que têm que ser melhor tratadas. Então, por exemplo, registro. Como é que o registro tem que ser feito, né? Que cuidados têm que ser tomados, né? Como se faz em algumas áreas, né? Uma das coisas que eu aprendi muito é que há muitos anos atrás nós tínhamos dados de registros, por exemplo, dos homicídios na área de saúde eram muito precários. Por quê? Porque o atestado de óbito no Brasil inteiro era preenchido de modo não padronizado e com muitas falhas, né? Quer dizer, foi um processo de quase uma geração das agências de saúde, né, capitaneadas pelo Ministério da Saúde, para padronizar o registro, né, o atestado. Eu chamo atestado de óbito, mas acho que tem um certificado de óbito, um nome que faz com que hoje, na verdade, é uma informação mais confiável. Por que ela é mais confiável? Porque você sabe que todo mundo entende que naquele código X está determinado, né? Isso é uma coisa que não se conseguiu, por exemplo, não se conseguiu ainda, acho que, padronizar o boletim de ocorrência no Brasil inteiro. Isso é uma coisa que precisaria ser feito. O boletim de ocorrência tem que ser igual o Tocantins, porque senão sempre a comparação é precária. A comparação é sempre precária. Então, eu acho que precisaria ter uma espécie de uma força-tarefa que fizesse uma coisa que a gente tem pouco para fazer um planejamento de curto,
médio e longo prazo. Quais são as ações de curto prazo que podem, lidando com essa questão, a médio prazo, o que a gente espera que aconteça, e fazer uma espécie de monitoria. Então, por exemplo, tem um grupo que periodicamente faz esse levantamento e verifica se o sistema está funcionando pior ou melhor. Então, vamos dizer, detectamos no início do processo, vamos dizer, a cada 10 processos, tinha um em que a sentença foi enviesada por questões raciais. Então, vamos dizer, será que a gente consegue, em vez de 1%, a gente cair para 0, não sei o quê? Tem que ter um pouco esse raciocínio. Então, eu diria que iria por aí. Sabe? Acho que é uma política de institucional. Ela tem que ser institucional, ela não pode ser só de pessoas. Ela tem que ser... Se amanhã muda vamos dizer, a chefia do Ministério Público, o Ministério tem que estar comprometido com essa política. A primeira coisa é nós tomarmos consciência de que o problema existe. Eu acho que é tomar consciência que o problema não existe. Talvez uma coisa que se pudesse fazer, aqui o próprio grupo de trabalho, fazer um levantamento para ver que outras pesquisas foram feitas. Tem outras pesquisas. Eu depois vi que outros foram fazendo, não necessariamente com as mesmas metodologias, mas, de qualquer maneira, são informações que vão se acumulando. Obrigada. Bom dia. Eu sou Maricelma, do Centro de Apoio Operacional aqui do Ministério Público, da área do idoso. Eu gostei muito da sua fala, professor, porque o senhor trouxe a sua metodologia de pesquisa, né, que embora foi feita na década de 1990, não tão antiga assim, ela é muito valorosa porque nós no Ministério Público aqui de São Paulo, que é a nossa experiência, ainda não temos hábito de diagnósticos, né? Então, esse grupo de trabalho de igualdade racial se cuidou disso, de fazer um censo interno, e a área do idoso, que é da minha ocupação, começou também a se preocupar com isso. E nós conseguimos fazer um levantamento das entidades de atendimento a idosos, aqueles antigos asilos de longa permanência no Estado, por gênero, quais são os idosos que estão institucionalizados, né? E a sua fala me trouxe o seguinte, existe algum trabalho envolvendo o idoso negro, né? O senhor mencionou a desigualdade de direitos que se percebe nas mulheres negras. E o idoso negro? O senhor tem alguma sugestão de como nós podemos trabalhar isso? Se isso já foi objeto de ocupação de algum acadêmico? O tema do idoso vem sendo muito pesquisado na academia, né? Eu tenho um colega meu, eu sou professor do departamento de sociologia. Eu tenho um colega meu do departamento de antropologia, o Júlio Simões, que defendeu uma tese, doutorado na Unicamp, justamente sobre velhice, né? Tem uma professora que eu acho que, se vocês tiverem interesse, convidá-la aqui, que é a professora Gita Green-Debert, que é professora da Unicamp, e é uma das maiores autoridades sobre a questão do idoso. Ela conhece, é gênero idoso, ela foi diretora de um prestigiado centro sobre estudo de gênero na Unicamp, que é o PAGU, né? A Gita conhece muito essa área de velhice, mas agora, eu me lembro de referências a negros idosos em manicômio judiciário. Tinham alguns estudos que tratavam disso. Agora, acho que precisaria levantar as informações, eu não me lembro concretamente. Agora, a professora Gita deve ter, porque ela é um grande nome nessa área sobre questões de velhice, e ela estuda muito velhice e gênero, né? Talvez ela seja uma boa referência para a teoria. Muitas vezes a gente orienta trabalhos de alunos que depois vão dar aula em outras universidades, mas hoje os trabalhos, como tudo está em arquivos digitais, é muito fácil localizar. Professor, eu queria fazer aqui um rapidíssimo comentário e uma pergunta para o senhor. Eu acho que o grande mérito de nós trazermos essa discussão para cá hoje, com a presença do professor, como você acabou de dizer, é tomarmos consciência de que o problema existe, de que há um traço de discriminação racial na justiça penal, é inegável,
bastando olhar qualquer censo penitenciário e descobrir que mais de 70% da população carcerária é negra, enquanto 51% da população brasileira o é. A pesquisa do senhor traz, embora ela tenha 25 anos, ela seguramente continua atualizada, talvez com alguma questão. Eu tenho a impressão que a criação da Defensoria Pública talvez mudasse o impacto dessa questão da qualidade da defesa. Tenho a impressão que a disciplina da união estável tenha mudado a questão do Estado Civil. Então, talvez nesses pontos haja alguma alteração, mas no essencial, seguramente não. E aí eu diria ao senhor o seguinte, nós promotores, assim como juízes, que seguramente temos as nossas formações racistas que vêm da estrutura da sociedade brasileira, das classes sociais em que somos recrutados, do ensino jurídico a que somos submetidos, da própria formação institucional de ambas as instituições, Ministério Público e Poder Judiciário. Mas na questão do processo penal, isso vai se revelar de uma maneira ou de outra, mas nós somos herdeiros no processo penal, no inquérito policial, de duas questões fundamentais que eu gostaria de ouvir. Uma o senhor abordou rapidamente, que é o maior número de negros que são abordados pela polícia nas ruas. Então, o maior número de presos em flagrante sendo negros, isso significa que seguramente a polícia aborda muito mais negros do que brancos, e basta perguntar isso informalmente para qualquer negro e ele vai dizer isso. Eu sempre lembro do depoimento de um colega nosso do Ministério Público que é negro, e uma vez conversando com ele, nós falávamos, eu dizia a ele que a minha carteira funcional do Ministério Público está no meu escritório em casa há anos, que eu não uso a minha carteira funcional, para que num eventual sequestro relâmpago não vire um latrocínio, né? Então, eu nunca uso a minha carteira funcional. E ele dizia, sorte sua, a minha tem que estar aqui porque não passa uma semana que eu não seja abordado por um comando de trânsito na PEM, porque eu dirijo um carro, sou negro e dirijo um carro que custa, sei lá, 100 mil reais. Então é evidente que os negros são muito mais abordados. Isto resultará, portanto, num maior número de prisões e possivelmente num maior número de ações penais, etc. E aí, então, a primeira abordagem. O segundo ponto, e este é um ponto que nós precisaríamos discutir internamente, a Corregedoria tem um papel importante nisso, me parece, Tereza, é a questão dos reconhecimentos pessoais. O peso quase absoluto que nós, promotores e juízes de direito, damos àquela vítima que chega no salão, foi ele mesmo. E a facilidade com que reconhecemos e imputamos a prática de um crime a alguém, sem minimamente aqueles critérios que a própria lei já disciplina, de colocar pessoas algo semelhantes ao lado, etc. E aí os reconhecimentos, portanto, de pessoas negras, diferentemente de pessoas brancas, isso me parece ponderável, e eu não sei se há alguma pesquisa sobre isso, mas seria um tema realmente fundamental. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, professor, se há um momento em que talvez o racismo, sobretudo do juiz, mas dos promotores, porque também participam desse processo decisório, já no curso da ação penal, é a concessão de liberdade provisória ou a não conversão das prisões em flagrante e prisão preventiva. E talvez hoje nós passemos a ter um laboratório privilegiado de observação disso com as audiências de custódia. Talvez ali seja possível pensar daqui a alguns meses em fazer uma pesquisa qualitativa a respeito de quantos negros ficam mais presos e quantos brancos são mais liberados. E aí eu volto numa experiência pessoal de alguns anos que eu cheguei para fazer as minhas audiências criminais, e o juiz, na época que ainda os réus eram interrogados antes, e ele diz, Valério, eu acabei de soltar aí um rapaz, um assaltante, interroguei e soltei, porque ele não tinha cara de assaltante, ele era branquinho, de olhos azuis. Eu ouvi isso de um juiz no começo de tarde de audiência. Então isso precisaria ser medido, mensurado, me parece que seria um campo de pesquisa importante. E por fim, dizer para nós todos, né, da importância de que nós pensemos nisso. A atividade criminal continua sendo o carro-chefe do Ministério Público. E até que ponto nós não reproduzimos estruturas racistas, perversas, e investimos na exclusão dos negros à medida em que mais e mais os colocamos no sistema prisional, e sabemos que a entrada no sistema prisional é um caminho sem volta. Então eu queria ouvir sobre isso, professor, por favor. Bom, muito obrigado pelas considerações. A questão da abordagem, como o senhor mesmo confirmou aqui, isso é uma realidade, né? Muitas vezes a gente passa pelas ruas e vê, por exemplo, uma polícia, vamos dizer, paralisando jovens,
frequentemente são negros. Frequentemente são negros. É difícil lidar com isso, né? Hoje, quando eu escrevi o texto lá que está publicado na revista Sebrap, eu fiz uma comparação entre o que se passa no Brasil e nos Estados Unidos, e que hoje eu diria, não poderia dizer isso hoje, que eu fazia a seguinte comparação, que nos Estados Unidos, a diferença entre, quer dizer, o que é o problema no Brasil? Né? Quer dizer, o problema do Brasil é que esse racismo é dissimulado, a gente acha que não tem. Quer dizer, não acha que, não, eu não sou racista, o racista é o outro, etc. E é uma tolerância, né? Quer dizer, quando você sabe que, por exemplo, que a polícia para e frequentemente a vigilância recai maior sobre negros, você trata isso como um fato normal, tá certo? Eu acho que uma das questões assim, fundamentais aqui no Brasil é a ausência de certos consensos mínimos a respeito de direitos. Né? Então, eu vivo insistindo numa coisa fundamental. Né? Quer dizer, eu moro aqui em Perdizes, né? E, claro, é como se eu esquecesse que, atravessando o rio, moram cidadãos iguais a mim. Olha, se lá tem jovens morrendo, é como se eu não quisesse, é como se era uma anestesia moral, tá certo? Eu não tenho nada a ver com aquela história. Né? Eu peguei várias situações disso, das pessoas dizem, o que significa isso? Significa que eu não tenho consenso a respeito do direito à vida. Eu acho que alguns podem ter direito à vida e outros não. Então, isso nenhuma democracia se sustenta se não há, certo, um acordo mínimo de que a defesa do direito à vida é igual, independentemente de ser branco, negro, homem, mulher, adulto, criança, nacional, estrangeiro, coisa parecida. Então, eu acho que essa ausência de, vamos dizer, o que eu chamaria de um sentido mais amplo, de uma esfera de vida comum, que é uma esfera de vida comum. Eu preciso sentir que veja, muitos de nós, não é, que temos auxiliares domésticos em casa, a gente raramente pergunta para elas como é que é a vida delas. A gente nunca se interessa, porque é como se dissesse, eu estou pagando, estou fazendo a minha parte. Né? Mas isso é o dia a dia das pessoas. Né? Então, essa falta de, vamos dizer, de solidariedade com o outro é um problema que seria, não é um problema, claro, só das instituições, é um problema da escola, é um problema de uma sociedade com outros valores. Né? E eu estou falando isso porque, certamente, se nós tivéssemos outros acordos entre nós a respeito de direitos, essas brigas não seriam assim. Nós teríamos que ser diferentes. Né? Não sei tecnicamente como, mas... Né? A questão do reconhecimento das pessoas. O que eu tenho observado nos processos que eu estudei? Eu não sei, eu acho que está mudando um pouco, mas ainda é muito insuficiente. É o peso das provas testemunhais em detrimento das provas técnicas. A maioria dos processos é tudo baseado em provas testemunhais. Né? E prova técnica muito pouco. Nós ficávamos muitas vezes chocados de ver como é que tal coisa... Nós não somos advogados, nós vamos virando, vamos dizer, aprendiz, porque a gente vai lendo o processo, tanto ler, né? Aí as pessoas, os meus orientantes olhavam e diziam assim, então por que não perguntou isso? Por que não mandou averiguar não sei o quê? Coisas absolutamente mínimas. Né? Então, eu acho que é isso que nós temos que problematizar. Eu acho que as provas testemunhais são fundamentais, mas elas têm que ter um contrapeso, assim como as provas técnicas têm que ser pesadas. Mas aqui, não, é tudo na base das provas testemunhais. E a prova testemunhal, por si, ela é frágil. Por quê? Porque você pode pegar uma testemunha que se sente acuada, que ela tem medo, ela fala uma coisa na polícia, depois ela fala outra na justiça. Né? A tragédia é maior, porque a maior parte das testemunhas, sobretudo no tráfico de drogas, é o policial militar autor da abordagem da prisão e só. Exatamente. Não é uma testemunha isenta que estava passando pela rua e observou sob compromisso. Eu estou orientando uma tese de doutorado que está justamente pegando isso. E tem a tal história o policial entra dentro da casa e alega que pediu autorização. E o jovem que está lá com a droga, ele não sabe o que ele diz. A maioria desses casos é o seguinte, entrada dentro sem a ordem judicial, e entra e fraga lá. E isso aparece no processo dizendo que o rapaz franqueou a entrada do policial. Exatamente. E disse onde estava a droga. Exatamente. Então isso acontece. Então eu diria que essa como é que se diz,
essa questão das testemunhas, eu acho que elas têm que ser, no meu entender, repensadas, não é? É claro que eu, por exemplo, eu acho que a polícia do Estado de São Paulo, ela tem capacidade técnica para fazer investigações. O que ela não tem é estrutura, porque quando a gente vê esses grandes casos, que ela vai lá, investiga, aí chega. Só que no dia a dia, nas delegacias, né, eu mencionei o fato que eu passei a semana passada, eu tive que ir à delegacia registrar a ocorrência, e é uma delegacia ali atrás da USP, na 93ª. A precariedade das instalações, você fica chocado. Você fica chocado. Quer dizer, o que significa isso para mim? Né? Quer dizer, você está num lugar onde as instalações são precárias, você vai aos poucos dizendo que a sua atividade profissional não tem valor. Por que você vai fazer bem se você não é respeitado, não é valorizado, etc? É dramático isso. É dramático. Eu até foi muito engraçado porque a delegada que me atendeu começou a encaminhar, depois eu falei, olha, eu vou passar o senhor para a escrivã, porque o computador dela é melhor que o meu. Então eu passou a escrivã. Quando chegou na escrivã, ela pegou, foi anotar, quando ela viu, ela falou assim, professor, o senhor foi meu professor em 1900. Ela ficou tão assim, só que daí foi um problema, porque daí eu fiquei 2 horas, porque qualquer coisa que ela escrevia lá, ela contava uma história, Mas isso mostra mais ou menos o seguinte, quer dizer, proteção dos direitos fundamentais, sobretudo o direito à vida, direito à coisa, não está sendo prioridade dos governos. Né? Eu sei que é caro, que é custoso, etc. Agora, tem que ter uma política mínima de enfrentamento disso. Né? E com isso, também eu dei uma sugestão muito boa aqui da concessão da liberdade provisória, etc. Isso precisaria ver. Eu acho que na época nós não avaliamos. Eu acho que precisaria fazer uma pesquisa, quer dizer, eu acho que essa pesquisa avançou muito na discussão dos controles internos para poder fazer a pesquisa. Mas certamente eu precisaria de, vamos dizer, maior expertise na área de direito criminal para poder pegar esses outros elementos que poderiam, de alguma maneira, tirar conclusões. Permitir que essas conclusões fossem, vamos dizer, cumulativas. Né? Uma coisa que eu acho importante, por exemplo, se tivesse aqui um sistema mínimo de monitoramento, sei lá, vamos supor, um banco de dados que não precisa ser extenso, mas que vocês veem 2 coisas, sei lá, prisões provisórias, concessão de prisões provisórias e, sei lá, prisões em flagrante, uma hipótese. 2 indicadores. E assim, periodicamente verificar como é que está o comportamento disso em relação à raça, à cor, à etnia. E dizendo, olha, está aumentando, diminuindo. É como se, eu acho que a área médica, a área de saúde avançou muito, porque de repente se descobriu que saúde era uma política de Estado, não era uma política de governo. Mas enquanto nós continuarmos achando que segurança pública é uma política de governo, não vamos andar muito para frente. Tem que ser uma política de Estado, tem que ser uma política que a gente sabe que o que nós vamos fazer daqui a 20 anos, e nesses 20 anos os governos, seja deste partido do outro, seja de direita e esquerda, eles têm que ter um acordo mínimo. Então, por exemplo, vamos dizer, vacinação. Você pode ter um governo de direita e de esquerda, ele não vai abrir mão da vacinação, porque o custo político é tão grande que não vale a pena. Então, o que os governos têm que fazer é disputar quem faz melhor, né? E garantir os seus eleitores. A gente está vendo que não é assim que as coisas funcionam. Se me permitir só, Valério. Sim. Desculpa, só ia fazer um complemento. Tereza, depois a Rosana. Desculpa, só é um complemento rápido apenas aí, a isso que vocês muito bem colocaram, né? Primeiro, interessante termos isso muito, acho que fica bastante claro, né? Que é vamos dizer, esse racismo, entre aspas, desencarnado que a gente tem aqui, né? Porque o racismo está sempre no outro, né? Quer dizer, ninguém é racista, mas nós temos uma sociedade que, enfim. O segundo ponto, essa questão da justiça criminal, eu acho que o senhor aí apontou um fato que é realmente o empobrecimento mesmo, a depauperação do sistema de justiça criminal, justamente porque ele é voltado para uma clientela que não exige. Então é a questão das delegacias, né? Então quem está lá recebendo ou vivenciando a justiça criminal, tá bom. É esse o pensamento, tá bom para quem está sendo punido. Talvez agora, até com esses casos mais recentes, nós estamos tendo
pessoas de alto nível, escalão, sendo também processados, porque talvez isto leve até como uma autodefesa, né, da sociedade, das elites que estão aí, a rever esse sistema, que pelo menos isso talvez possa sair de bom, né, disso tudo. E um terceiro ponto, Valério, que você disse, é a questão da reincidência, que também entra aí. Porque quando você libera o preço, você também libera sem controle nenhum. Por quê? Porque é mais barato depois, se for o caso, encarcerá-lo novamente, do que cuidar para que ele saia e ele possa realmente, enfim, ter oportunidades que não o levem novamente a reincidir. Então, acho que está tudo aí realmente ligado. Só queria fazer essa abordagem. A gente que tem a área criminal no sangue não resiste, né? Estamos sempre assim pensando. Obrigada. Rosana? Bom dia. O genocídio é um fato. O genocídio que acontece na população pobre das nossas periferias é um fato. Nós acordamos na última quinta-feira com mais uma chacina e, hipoteticamente, se leva a crer que tenha sido realizada pela polícia. Em se confirmando, hipoteticamente se confirmando, que a polícia agiu nessa chacina em Osasco, com a sua experiência, professor Sérgio Adorno, quais impactos sociais causariam nas instituições que são responsáveis pela segurança da população que vive a política do medo? Eu vou responder de dois modos. Né? As nossas instituições, e a universidade não é diferente, mas sobretudo instituições como a polícia, elas são excessivamente corporativas. O corporativismo é inimigo da democracia. Por que o corporativismo é inimigo da democracia? Porque o corporativismo é uma forma de organização institucional que defende privilégios. O que significa defender privilégios? Significa que eu não sou igual aos outros e, portanto, eu não devo receber o mesmo tratamento legal, penal, que os outros vão receber. Certo? Então isso significa o quê? A minha expectativa é que o corporativismo vai ser novamente acionado. Né? Quer dizer, eu acho que, por exemplo, se for descoberto, se forem mesmo policiais, e se for descoberto, porque eles têm todo o direito à defesa, não é? Eu sou a favor que a coisa seja processada. Segundo, eu não sou a favor da vingança, eu sou a favor da coisa. Agora, eu acho que a nossa justiça precisa, nessas horas, pensar na sociedade e menos na corporação. Porque o que nós precisamos é reforçar a confiabilidade dos cidadãos nas suas instituições. Fatos como esse fazem com que os cidadãos dizem o seguinte: não funciona, para que eu vou acreditar na polícia? Polícia, eu não preciso desses policiais, não preciso da polícia. Né? Então, eu acho que este é o momento exato das autoridades se convencerem de que elas estão começando a dizer, ou nós reforçamos a via institucional como a via legal e legítima de resolução de conflitos de toda e qualquer natureza, ou nós, daqui para frente, vamos instituir o seguinte: a lei não é mesmo igual para todos, aos poderosos e os não poderosos, aqueles que não têm poder têm que se submeter. É isso que nós estamos dizendo. Mas nenhuma democracia se sustenta dessa maneira. Nenhuma democracia resiste a isso. Quer dizer, em qualquer momento nós poderemos ter um ditador, um messias aí, se anunciando, não é verdade? Então, isso é muito perigoso. Agora, aproveito até para juntar a sua questão com a que a doutora disse agora há pouco. Eu fiz a pesquisa sobre impunidade. E teve uma coisa assim impressionante da pesquisa da impunidade, que é o seguinte: uma das delegacias que nós estávamos fazendo trabalho de observação, era uma delegacia nova, e era uma delegacia civil moderna. Então, a concepção dela era o seguinte: o atendimento público era o público ver o policial trabalhando. Né? Quer dizer, isso é fundamental, quer dizer, é uma maneira de você cobrar. Bom, aos poucos vamos verificando que começa a colocar móveis do lado do balcão, tá certo? Então vai diminuindo o espaço de visibilidade. Então chega num tempo que praticamente tinha um guichê, aonde era para ser, sabe, que nem um banco. Por que o banco é tudo aberto? Que é justamente para o público controlar possível tentação de um
bancar de esconder dinheiro, guardar dinheiro para si, etc. Não é? É um sistema econômico de fiscalização. Não é? Na polícia não funciona, porque vão cada vez mais, você tem que ficar intransparente diante do público. Né? Quer dizer, no momento que você tem, vamos dizer, aí no caso, um processo rigoroso e uma punição, se for confirmada mesmo, uma punição rigorosa, né, você vai de alguma maneira mostrando que o custo dessas vinganças é muito alto. Né? Agora, para isso é preciso uma coisa fundamental, antes, que é a sociedade ficar indignada. A sociedade precisa estar indignada, a gente precisa dizer, basta, nós não queremos mais isso. Olha, quantas pessoas acharem que o que está acontecendo lá na Osasco não tem nada a ver com o que acontece comigo, vai ser difícil. Lembrando que hoje a Folha de São Paulo publica que os índices de letalidade bateram recordes históricos, né? Felipe. Oi. Ah, não é o Felipe que vai falar? Ah, é o Valdete. Não, eu só gostaria de relatar um fato que, para mim, é evidente. Eu já tive 2 casos de ir na delegacia, querer fazer boletim de ocorrência e não me deixarem fazer boletim de ocorrência. Não, isso é um caso que acontece muito. É normal. Então, assim, eu tive... Era caso de racismo? Ó, invasão de residência. E tive também um caso, assim, tá voltando no churrasco, a gente passou, isso em Paulínia, né? Passou por aqueles portais, né? E aí pararam o meu carro. Eram 15 carros, pararam o meu. Aí, olha o documento. Assim, resolveram levar o meu carro, e eu tava com tudo certinho, eu explicava, não sei o que lá. E assim, foi aquela época da gangue do... Era guincho, né? Eles levavam o carro, apreendiam, e depois você tinha que pagar para retirar. Então, assim, e aí você vai reclamar na polícia? Não, é uma coisa que acontece muito. Então, assim, você percebe que é um racismo velado, né? É negro, vai fazer reclamação. Reclamação para quê? Roubaram o meu tape. Não. Roubam muito tape por aí. Arrebentaram todo o meu carro para roubar o tape. Não. É comum. Você tem seguro? Não tem. Vai fazer boletim de ocorrência para quê? E assim vai. Então, existem casos que não são relatados, infelizmente. Muitos. Felipe, quer falar isso? Só um comentário, né? Não, e é só aproveitar, bom dia, parabéns, né, professor, muito boa a palestra, só aproveitar para falar que acho que o mais grave a pessoa fala assim, nossa, que coisa, porque só 6 tinham antecedentes criminais, né, então, coitado dos outros 12 que morreram. Então acho que também esse ponto, né, tipo, o pessoal não tem a mínima noção de nada, nem sabe nada da vida, não sabe nem o que seria, se é furto, não sabe nada, mas se tem algum antecedente criminal, pelo menos morreu. A polícia agiu bem nesse caso, agiu mal com os outros 12. Sei lá, é outra coisa que também é complicada. Alguém mais? Só para completar aqui a informação, que é a intervenção, eu estou inteiramente de acordo. Essa história é isso, né? Quer dizer, a minha colega lá, Nancy Gadiel, pesquisa muito essa questão faz o surveys, né, a respeito de como é que os cidadãos veem os seus direitos. A ideia de que bandido não tem direitos. A sociedade brasileira, ela lida com uma coisa chamada exclusão moral. Né? Quer dizer, algumas pessoas estão moralmente excluídas da comunidade. Elas não têm direito a ter direitos. Né? Mas eu queria também observar uma coisa. Veja, muitas vezes esses racismo, preconceito, ele é falado assim por pessoas, vamos dizer que em princípio deveriam ser muito críticas. Né? Um juiz me contou o fato que se passou com ele. Ele falou, olha, isso aconteceu comigo, eu tenho vergonha de dizer, mas aconteceu. Eu vou para uma audiência, eu chego lá, tinha um negro e um branco. Eu peguei, sentei, virei para o branco e falei para ele, doutor, o senhor quer, por favor, avisar o seu constituído? Que coisa? Ele disse assim, não, eu sou criminoso, ele é meu advogado. Ele falou assim, a situação mais constrangedora que você ver. Quer dizer, não imaginou que o advogado pudesse ser negro e o bandido pudesse ser branco. Aí o réu pudesse ser branco. Então, essas coisas são super complicadas. Né? Quer dizer, a gente lida o dia a dia com isso. Então, combater essa coisa que está assim na epiderme, né? É um exercício muito difícil.
difícil. É um exercício muito difícil. Agora tem que começar. Né? Tem que ser na escola, tem que ser no dia a dia. Né? Quer dizer, a gente não pode... Agora, infelizmente, temos essa conquista que são as redes sociais, que se prestam a disseminar todas essas ordens de preconceito, racismo, né? Quer dizer, todos esses... É uma coisa impressionante. Eu estava, agora em função desse último acontecimento, eu fiquei sabendo que tem uma coisa subterrânea na internet, eu nem tinha ideia, que ninguém consegue entrar lá dentro, a não ser... Né? Eu falei, bom, então são os infernos, né? Porque é um negócio tão... Né? E daí eu disse, mas é uma coisa engraçada, né? Quer dizer, eu imaginava, alguns anos atrás, que o teatro do absurdo era uma coisa assim, tão lá dentro da consciência, que não tinha condições de chegar à superfície. Né? Então, o absurdo era a impossibilidade de você dizer aquilo que estava lá dentro. Né? Quer dizer, é a crise civilizatória, no sentido freudiano. Quer dizer, se agora você tem a liberdade de falar tudo que está lá, vamos dizer, reprimido, né, em nome da civilização, você imagina que mundo é esse que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um mundo em que salve-se quem puder. Vai ser um mundo desse. Eu não quero viver nisso, sinceramente. Eu brinquei outro dia, falei assim, eu quero ir embora para passar. Aí alguém disse assim, você tem certeza que lá está tudo bom? Não sei. E a passada que não é uma democracia, porque precisa ser amigo do bem. E aí já há uma desigualdade. Podemos encerrar? Queria agradecer muito ao professor pela colaboração, pela presença, contar com o professor Sérgio Adoro nessa manhã, um privilégio para todos nós, suscitar essas discussões que são vitais para o Ministério Público e fundamentais na razão de ser do nosso grupo de trabalho da igualdade racial. Agradecer a presença de todos, contar com a presença dos amigos nas nossas próximas reuniões, até a conclusão dos nossos trabalhos do grupo de trabalho racial e, quem sabe, levar adiante esses nossos projetos de igualdade e de democracia interna. Por fim, lembrar que daqui a alguns dias essa palestra estará disponível no nosso canal do YouTube, juntamente com as outras duas, para que vocês possam recomendar aos amigos e colegas que a assistam. Muito obrigado mais uma vez, professor. Obrigado a todos. Agora